E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida que foi jogada no Title Tuesday entre o mestre internacional de xadrez Rudzik Makarian, eu espero estar pronunciando o nome dele corretamente, enfrentando aí Magnus Carlsen. E nessa partida, o mestre internacional vence o Magnus, que já é um grande feito, né? É raro o Magnus perder até mesmo para os jogadores da elite do xadrez, quem dirá para um jogador que ainda não alcançou o título de grande mestre, mas não é por isso que eu trouxe a partida, né? Eu trouxe a partida por sua imensa beleza. No final dessa partida, o Magnus comete um único erro que acaba entregando o jogo. No entanto, a única maneira de você punir esse erro é encontrando uma tática dificílima, muito interessante, é uma tática bem bonita, e por isso eu resolvi trazer a partida aqui, porque eu tenho certeza que não é qualquer jogador que encontraria a sequência vencedora, né? Então, bora dar uma olhada na partida. Nós temos peão na casa de D4 por parte do Rudzik Makarian, cavalo em F6 a defesa índia por parte do Magnus e peão na casa de C4, que o Magnus responde com peão em E6, convidando então o Makarian para jogar uma defesa ninzo-índia, né? A ideia é cavalo em C3, tentando jogar o E4 e pretas vão jogar bispo em B4, cravando o cavalo para que o E4 não venha. Então, o que o Makarian faz é jogar cavalo na casa de F3, que é conhecido como a anti-ninzo-índia, e o Magnus aqui, então, resolve transpor a posição para o gambito da dama recusado com o peão na casa de D5, atacando o centro do tabuleiro. As brancas nessa posição transpõem mais uma vez a posição para uma abertura catalã, jogando o peão na casa de G3 e nessa posição, né, normalmente o que o jogador de pretas costuma fazer é tomar o peão da casa de C4. Não porque ele visa manter o peão, né, a ideia de D toma C4 é que as brancas vão gastar um tempo recuperando o seu material, né, o que o jogador de pretas está tentando fazer. Normalmente é abrir aqui a diagonal, mas em troca as brancas vão ter que gastar tempo recuperando aqui o peão de uma maneira ou de outra. Mas o que o Magnus joga não é nenhum dos lances principais, não é D por C4, não é bispo E7, não é bispo B4, ele joga um lance aqui que é total para tirar o adversário de preparação, é um lance que foi jogado pouquíssimas vezes, praticamente não tem partidas de xadrez pensadas, peão na casa de G6, meio que indo para um sistema simétrico aqui, né, fianquetando o bispo de casas escuras também. Isso aqui é um sistema bem abandonado que o Magnus está jogando só para tirar o adversário de teoria mesmo. A gente tem bispo em G2, bispo na casa de G7 e os dois jogadores fazem o roque. Normalmente no xadrez o jogador de pretas quer romper a simetria, ele quer tirar a posição de uma posição simétrica, e é por isso que, por exemplo, a defesa siciliana é tão jogada, né? Porque conforme a posição vai ficando simétrica, o jogador de brancas vai ditando o ritmo do jogo, já que ele tem um tempo à frente, mas isso é mais do que apenas uma estrutura de peões simétrica, né? O Magnus também acabou sendo o único jogador que tem o bispo mal, o bispo de C8 aqui para resolver. Então não parece ter muita vantagem nesse sistema aqui para o Magnus Dom, né? Parece que ele simplesmente pegou uma versão inferior, mas assim, as brancas ainda não, vão ter que provar que estão melhores de uma maneira ou de outra. A gente tem dama em C2 por parte do Makarian, abrindo aqui a coluna D para trazer a torre e defendendo o peão de C, e o Magnus resolve por cavalo em A6, desenvolvendo o cavalo no canto, mas ele claramente vai se ativar através da casa de B4, uma hora ou outra, e ele também apoia a vinda do peão para a casa de C5. Então ele está curiosamente mais ativo aqui na casa de A6 do que ele estaria, por exemplo, na casa de D7 e na casa de C6, talvez ele estivesse mais ativo, mas tem o problema dele ficar na frente do peão de C e inibir a possibilidade ou do C6 ou do C5 ser jogado. Então cavalinho A6 é uma escolha bem interessante aqui por parte do Magnus. A resposta normal seria A3, tentando evitar cavalo B4, mas o Makarian só joga torre na casa de D1, colocando a torre na carinha da dama, né, e trazendo ela para o centro do tabuleiro, super protegendo o seu peão da casa de D4. O Magnus resolve jogar peão na casa de B6, para poder fianquetar o seu bispo, também preparar o lance peão na casa de C5, atacando o centro do tabuleiro aqui, e nós temos bispo em G5, tirando o bispo da cadeia de peões, antes de fechá-la com o lance peão na casa de E3, né? Então resolvendo aqui o problema que o Magnus está tendo que resolver através do fianqueto. Vem bispo na casa de B7, e nós temos C toma D5 para quê? Quando vem o bispo em B7, o que o Magnus quer fazer para contestar o bispo das brancas nessa diagonal é tomar na casa de C4 para liberar a diagonal. Se a diagonal estiver livre, os dois bispos ficam aqui em igual pressão. Ao tomar, o Makarian tá, e com o cavalo do adversário cravado, não podendo tomar de cavalo, o Makarian tá estabelecendo aqui que o jogador de pretas vai ter que ficar com um peão no centro do tabuleiro. Então a gente tem aqui, na verdade, uma diferença muito grande na qualidade das peças, né? Se você for ver,
quando esse cavalo se movimentar, o bispo do Macarian vai ficar pressionando o peão do Magnus, ou seja, ele vai ficar atacando uma peça adversária, um peão adversário, né? E por consequência estará numa posição ativa, onde ele também crava o peão, né? Porque se o peão sair, o bispo vai cair. Enquanto o Magnus fica nessa situação passiva, onde o bispo fica mirando o próprio peão. Então, claramente, a posição tá bem mais confortável para brancas, mas é o tipo de xadrez que o Magnus gosta de jogar no Blitz, né? Ele pega uma posição um pouquinho pior para tirar o adversário de preparação e a partir desse tipo de situação, ele vai se desenrolando dos problemas pouco a pouco, mas de vez em quando ele pega um adversário que vai jogar muito bem e simplesmente não vai deixar ele se desenrolar. Então, o Macarian segue pressionando. Cavalo em C3 desenvolve, pressiona o peão da casa de D5 e o Magnus resolve pelo torre na casa de E8, pressionando o peão de E. Nós temos torre na casa de C1, agora quando o cavalo se movimentar, vai ter bastante pressão na coluna semiaberta ao peão de C, e o Magnus questiona o que é que você vai fazer com esse bispo de G5, joga o peão na casa de H6, de uma maneira ou de outra, resolvendo aqui a cravada em cima do cavalo. Ou você toma o cavalo e você abre mão do par de bispos, ou você volta o bispo para a casa de F4. Nessa situação, nem seria tão ruim tomar o cavalo, né? O Macarian joga bispo em F4, mas pensando na estrutura de peões das brancas, que está praticamente toda em casas escuras, não seria má ideia você tomar o cavalo e depois, por exemplo, de dama toma ou de bispo toma, você jogar algo como peão na casa de E3, porque note, todos os peões estando em casas escuras, o bispo já era uma peça relativamente limitada e dessa maneira você enfatiza a força do bispo de casas claras e você depois pode plantar um cavalinho assim que ter bastante pressão no peão de D. Mas o Macarian decide pôr bispo em F4, que é uma linha tão válida quanto, né? Mas ele joga esse lance não somente para manter o bispo, porque o bispo não é a peça mais forte do mundo, mas sim porque ele quer, na verdade, trocar o bispo mal pelo bispo bom do Magnus, que é o bispo do Fianchetto. Então ele joga bispo em F4 já com uma ideia de jogar na sequência o bispo aqui na casa de E5, onde se o Magnus quiser se livrar da peça, ele vai ter que jogar como cavalo em D7, permitindo a troca dos bispos, é tirar o cavalo daqui de uma maneira ou de outra para poder jogar F6. Então é uma maneira bem inteligente de tentar uma vantagenzinha posicional de uma posição que, assim, não tá tão desbalanceada assim. O Magnus, então, resolve responder com o lance dama na casa de E7, colocando a dama em conjunto com a torre na coluna aberta para pressionar o peão de E, tá também provocando o avanço, o peão na casa de E3, que vai deixando o bispo mais ou menos sem casas, e o Rudzik joga muito calmamente, né, apenas para limitar a ativação de peças do adversário, o lance A3, que é um profilático bem legal, que tira a casa de B4 do cavalo. Dessa maneira, a pior peça do Magnus sendo esse cavalo, o Magnus não tem uma maneira de trazê-lo de volta para o jogo com o tempo na dama, né, o que ele gostaria de jogar. Em algum momento é cavalo em B4, C5, cavalo de volta para C6, e o A3 impede essa ideia. O Magnus, então, vai para o C5 de maneira direta, atacando o centro do tabuleiro e tentando, né, ficar com uma grande massa de peões centrais, tentando provocar a captura que ele vai eventualmente tomar de cavalo para colocar o cavalo de volta para o jogo, mas muito tranquilamente nós temos o bispo em E5, e como foi dito anteriormente, esse bispo nessa casa tá bem cômoda e a única maneira de você se livrar desse bispo de verdade é se você tirar o cavalo daqui de uma forma ou de outra, e aí você vai permitir a troca do bispo do Fianchetto, que vai gerar uma série de problemas de segurança do rei do adversário, né? O bispo do Fianchetto é muito importante para a segurança do rei, porque ele acaba sendo o defensor das casas escuras. Nós temos por parte do Magnus, torre na casa de D8 e peão na casa de E3 aqui por parte do Rudzik, apenas apoiando o centro mais uma vez. Vem cavalo em E4 por parte do Magnus e agora, né, a troca dos bispos foi permitida para se livrar dessa peça super incômoda que o Rudzik tinha no centro do tabuleiro. Nós temos bispo toma G7, rei toma G7 e apesar da posição ainda permanecer mais ou menos igual, de maneira geral, isso foi uma pequena vitória para o jogador de brancas que deixa a posição das pretas cada vez mais difícil de jogar. E nessa posição, as brancas decidem soltar a atenção na casa de C5, tomando o peão. E agora é a hora do Magnus tomar uma decisão. Se ele toma de peão, ele estabelece dois peões centrais, ele enfraquece bastante o peão de A, e ele tem um centro de peões muito forte, no entanto, ao mesmo tempo, esse centro de peões é muito fraco, né? Ele pode ser forte se ele for bem apoiado, ou ele pode ser fraco porque ele será
almejado, inclusive, né, o peão de C vai ficar isolado se a gente simplesmente tomar na casa de E4 de maneira imediata. Mas o Magnus tem a outra escolha, que é tomar de cavalo, que já deixa o peão de D isolado de uma maneira ou de outra, mas acaba trazendo a peça de volta para o centro do tabuleiro. Então, por consequência, nós temos cavalo toma na casa de C5, trazendo a peça de volta, mas deixando o peão da dama isolado aqui, que acaba sendo um alvo de longo prazo. As brancas jogam o peão na casa de B4, chutando o cavalo, que está em C5, ele acabou de se ativar, já está sendo chutado, o cavalo vai para a casa de E6, é claro, ele quer se manter centralizado, e nós temos agora cavalo na casa de E2 para poder que a dama e a torre briguem firmemente aqui pela coluna C e querendo, é claro, bloquear o avanço do peão isolado, né? Esse cavalinho E2 é uma manobra legal para vir para a casa de D4. Vem dama em F6 por parte do Magnus, cavalo na casa de D4 por parte do Rudzik Makarian e torre na casa de C8 chutando a dama daqui. Vem dama na casa de B2, utilizando da diagonal que ficou enfraquecida para as pretas, né? Nessa situação, para tentar gerar um ataque. Então, se a dama sai, o cavalo se move com um ataque descoberto. Se o cavalo se movimentar, a dama fica cravada. Tem algumas ideias a respeito disso. E nós temos cavalo toma de volta. E o jogador de pretas joga peão na casa de H5, apenas tentando montar meio que uma fortaleza. Nessa posição, né, estamos mais ou menos numa situação igual, onde as pretas têm alguns probleminhas, né, as casas escuras ao redor do rei enfraquecidas, o peão isolado, mas de maneira geral o computador acredita que brancas estão pouco melhores, mas não é suficiente para você afirmar que estão ganhando, né? Um pontinho de vantagem ali por parte do engine. No entanto, o Makarian decide jogar torre toma torre para tomar controle da coluna aberta e o correto era tomar de bispo. E nessa posição, o Magnus joga torre toma torre de volta. E agora nós temos uma sequência tática muito bacana, realmente muito esteticamente agradável, né? Que foi conquistada através de várias pequenas vitórias posicionais, através de várias pequenas vitórias estratégicas. A posição finalmente está melhor taticamente também e as brancas jogam e ganham. E a sequência vitoriosa não é nada fácil. Então, esse é o momento que eu peço que você pause o vídeo, esse é o momento que eu peço que você tente encontrar por conta própria qual é a sequência vencedora para o jogador de brancas. Porque nessa posição, para aqueles que foram capazes de encontrar, meus parabéns, as brancas jogam o lance bispo toma cavalo, que é um lance essencial para que a nossa tática funcione, porque a gente precisa tomar o cavalo para que a dama não esteja defendida. Quando o Magnus toma de volta, ele é forçado a fazê-lo ou perder uma peça de graça. Makarian joga o lance cavalo na casa de E6 cheque, e é nessa situação que Magnus Carlsen abandona a partida. Abandonou por quê? Porque tem fraqueza nas casas escuras que está sendo muito bem explorada pela dama aqui do Makarian. Você não pode tomar o cavalo de dama como gostaria, porque a sua dama está cravada, né? Se você movimenta o rei, você pendura a dama de graça. E se você toma o cavalo, vai ter uma infiltração de torre brutal, torre em D7 cheque, forçando o rei a desdefender a dama que está na casa escura. E nessa situação, você pode até mesmo calcular, a depender aqui, um checkmate nos próximos movimentos. Então, nós temos uma tática, né, com esse cavalinho E6, que não é uma tática que todo mundo veria. Você tem que jogar bispo toma cavalo primeiro e depois o cavalinho E6, mas o mais bonito é que essa tática foi conquistada com uma posição que já era estrategicamente superior. Então, muito bonito esse jogo, né? O Makarian fez aí uma obra de arte no tabuleiro. Eu espero que vocês tenham curtido essa partida. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.